Olá, pessoal. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de inverno e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, vamos nos encontrar dentro desse caldeirão de possibilidades do universo da literatura. Eu acho importante ler para eu afiar a minha intuição. Eu acho importante ler para eu conhecer mais as minhas emoções. Claro, eu estou vendo aquele personagem viver aquela situação que eu não preciso fazer o que ele está fazendo para sentir aquilo. Eu sinto pela emoção. Acho importante ler para perder preconceito. Evidentemente, se eu leio literatura, eu conheço outras culturas e eu abandono os preconceitos. E finalmente, a mesma resposta. Para ser alguém na vida, mas não aquele alguém somente bem-sucedido, mas alguém mais maduro, com mais sabedorias e com muito mais histórias para contar. Então, meu convite é para vocês embarcarem prazerosamente na literatura de obras ficcionais. Toda pessoa que fez alguma coisa útil na vida teve um livro que mudou a vida. Um beijo literário para vocês. Literatura que ajuda a mudar vidas para melhor. A gente compreende a literatura como um direito fundamental, né? A literatura nos ajuda a ter leituras diversas sobre o mundo, sobre a nossa realidade e nos ajuda a projetar um mundo melhor. E para seguir junto conosco nessa toada, para a entrevista desta semana, nosso convidado é Josemar Pegoretti. Josemar tem um currículo acadêmico bem variado. Além de escritor, é formado em Direito, Educação Física, Filosofia e Pedagogia. Na área de educação, trabalha como pedagogo no Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, no campus de Linhares. Tem vasta experiência de escrita e recentemente publicou livros que mostram a sua veia poética, cujos conteúdos estão liberados para acesso livre nas redes sociais. Eu tinha alguns escritos, fiz uma repaginada, fiz uma atualização, reescrevi outros, né? Então são 2 livros sobre poesias, que eu chamo de Poesias e Outras Construções. O título é em função de que não tem só poemas, né? Ali tem pensamentos, tem aforismo, tem alguns textos que eu não classifico, que a gente não classificaria como poesias, mas fazem parte do pensar. Então, isso eu sempre tive vontade de concluir esses 2 trabalhos. Aí o ano passado eu peguei um período que eu tive um pouco mais de folga, conseguimos dar cabo dos 2, e eu tomei a decisão, Pereira, assim, eu não estou com editora, não estou publicando oficialmente livros impressos. Então, os meus livros são abertos, são sem direitos autorais, eu passo para os grupos, né? Eles são revisados, aquela questão toda, mas eu passo para os grupos e são livros abertos. É seguindo juntos, na companhia de Josemar Pegoretti, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, como sabemos, o hábito da leitura tem relação comprovada e a repetição dessa atitude contribui para que a gente tenha uma sociedade mais civilizada e mais evoluída. Então vamos juntos com a professora Miriam na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Comece por uma literatura mais fácil, você vai ler todos os dias. E não tenha a ambição de ler grandes trechos. Comece com pequenos trechos. Se você lê 1 parágrafo, 2, 3 parágrafos antes de dormir, que é uma coisa que é um hábito que eu tenho, por exemplo, você já vai, lógico, criando este hábito.
Obviamente eu não leio apenas antes de dormir, mas vamos imaginar um dia meu atarefado, eu faço 1 milhão de coisas, trabalho com educação, então que eu não consigo um tempo de leitura ao longo do dia, pelo menos aquela 1 página, 2 páginas, nem que seja 2 parágrafos antes de dormir, faz parte do meu dia a dia. Então comece por aí, deixa o livro do lado da sua cama, escolha um livro que lhe dê prazer e todo dia um pouco. Eu não perco oportunidade. Então, por exemplo, se eu pegar um táxi, um Uber, eu sempre tenho ali um livro na bolsa. Então, na sala de espera de um dentista, de um médico. Então, o tempo todo que eu tenho, esse tempo livre, eu estou sempre lendo. É isso aí, pessoal. Como disse a nossa convidada no vídeo anterior, leia um pouco a cada dia, né? Coloque esse hábito no seu dia a dia, no seu cotidiano, e você vai perceber os benefícios que você vai adquirir, vai obter dessa prática prazerosa do contato com os livros. Na nossa coluna Dica de Livro desta edição, compartilhem comigo a leitura desse livraço, Americaná, que trata de identidade negra, escrito pela escritora e ativista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, que é referência mundial na luta contra o racismo. Pode rodar a dica. O primeiro da Chimamanda que eu li foi o Americaná, que eu ganhei num Amigo Oculto. E a Chimamanda, ela é uma escritora nigeriana e ela, vocês devem conhecer, ela tá fazendo um super sucesso e etc. E todos os livros dela, as protagonistas são negras, as pessoas em volta da protagonista são negras e trata sempre de questão racial. E o que é mais legal é de uma perspectiva geralmente de África, da Nigéria, de outros países africanos, que é uma coisa que eu nunca tinha lido em livro nenhum. Então, o primeiro que eu li foi Americaná, que é incrível. Eu, assim, recomendo pra todo mundo sempre. O jeito que ela escreve, sabe? Você se sente na história. E nós, mulheres negras principalmente, eu me senti ali, sendo aquela protagonista. Porque as questões que ela passava era muito do que eu passei. Mesmo ela sendo nigeriana e eu brasileira, eram questões que muito em comum com o que a gente passa. No nosso canal Paixão pela Leitura, no YouTube, apresentamos um conjunto de resenhas e dicas de livro, literatura da melhor qualidade para que você possa degustar. Acesse o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça a sua inscrição no nosso canal. E falando em experiências de leitura, vamos curtir juntos o que esse grupo de mulheres e leitoras estão fazendo no cotidiano, no contato com os livros, na nossa coluna Apaixonados pela Leitura dessa edição, Literatura na Veia. Em 2014, uma autora britânica criou na internet a hashtag ReadWoman, que em português significa Leia Mulheres. A proposta saiu do mundo virtual quando 3 amigas de São Paulo decidiram fundar um grupo de leitura com a mesma temática. A ideia deu tão certo que vários grupos se espalharam pelo Brasil. Aqui na capital do país, o Leia Mulheres Brasília se reúne todos os meses para discutir livros escolhidos no mês anterior. Aqui, a escritora mulher é sempre protagonista. Eu acho que deu certo porque é diferente, assim, porque a gente está incentivando a leitura, independente do gênero, mas não tem nenhum clube assim aqui em Brasília que incentiva a leitura de autoras. E eu acho que por isso que as pessoas estão procurando, estão vindo e estão gostando. O projeto funciona como um clube do livro, em que são propostas leituras de autoras clássicas e contemporâneas. O objetivo é que se conheçam e se leiam mais escritoras. O que a gente pode fazer para as mulheres ganharem mais visibilidade no mercado editorial? Ler essas mulheres, ler a produção dessas mulheres, discutir, difundir. Então o grupo chega com isso, né? Com essa ideia de difundir, debater, reunir pessoas que têm esse interesse. Homens, mulheres e até crianças participam do grupo de forma espontânea e de graça. Para as mediadoras, incentivar a leitura de escritoras mulheres faz nascer um leitor mais crítico. Conhecer novas escritoras de outros países, não só do Brasil, escritoras até que às vezes a gente não vê muito em livrarias, no comércio, e que a gente acaba conhecendo aqui. Escritoras que eu não conhecia ainda, e
tá com um grupo de homens e mulheres com idade diferente, aí você vê a perspectiva de cada um. É importante isso. Esse compartilhamento de experiências de leitura de pessoas, de grupos de pessoas que leem livros escritos por mulheres, se espalhou pelo Brasil inteiro. Aqui no Espírito Santo a gente tem um projeto muito bacana, que é desenvolvido em Vitória, capital do estado, que chama Leia Mulheres. Esse projeto se repete em várias cidades do Brasil. É seguindo juntos, através dos caminhos e descaminhos da leitura, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Isso eu sempre tive vontade de concluir esses 2 trabalhos. Aí o ano passado eu peguei um período que eu tive um pouco mais de folga, conseguimos dar cabo dos 2, e eu tomei a decisão, Pereira, assim, eu não estou com editora, não estou publicando oficialmente livros impressos. Então, os meus livros são abertos, são sem direitos autorais, eu passo para os grupos, né? Eles são revisados, aquela questão toda, mas eu passo para os grupos e são livros abertos. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Josemar Pegoretti. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu recebo com muito prazer e muita satisfação no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares, Josemar Pegoretti. Josemar, ele tem uma formação bem variada no sentido acadêmico. Ele é formado em Direito, em Pedagogia, em Filosofia e agora se formou em Educação Física. Mas o motivo da nossa entrevista, ele já tem livros publicados e tal, é que ele publicou um trabalho literário, né, com viés da poesia. É sobre isso que a gente vai conversar nessa entrevista para uma das edições do nosso programa Sim para a Literatura. Josemar Pegoretti, seja bem-vindo ao programa mais uma vez, né, Josemar? No melhor sentido dessa expressão. Com certeza. Amigo Pereira, muito obrigado, telespectadores, é um prazer mais uma vez estar aqui na semana, né, em que o programa está completando aí mais um aniversário, são 7 anos, né? Ele está de parabéns, eu acho que assim, é um trabalho inovador e que perdura. Né? Tomara que ele tenha muitos e muitos anos de vida. Você foi um dos primeiros escritores que participaram com a gente, né? No programa Sim para a Literatura. E seu filho, o Enzo, né? O Enzo também, exatamente. Livros publicados e tal. O Enzo acabou tomando um outro caminho por causa do esporte, aí não, né, fica meio difícil conciliar o momento de estar estudando para Enem e a questão do esporte dele para trabalhar com a literatura. Mas ele continua lendo e continua estudando muito bem. E nós estamos aí na caminhada. A gente não tem a pretensão de ser reconhecido como escritor, como poeta, mas nós gostamos de estar lendo e de estar escrevendo. Ô Josemar, até para ter uma referência para nosso telespectador, como é que você concilia essas múltiplas tarefas que você tem? O pai, você trabalha no IFES, né? No Instituto Federal. Isso. O campus aqui de Linhares, Josemar é pedagogo lá, né, Josemar? Como é que você concilia isso com a leitura? Como é que você está se organizando para ler? Para depois a gente falar da sua prática de escrita. Pois é, Altemar, eu costumo brincar assim, né? O meu dia começa às 5 horas da manhã e termina à meia-noite. Eu sei que eu sou a cara de Altemar. Isso. Altemar, perdão. Ô, Pereira, desculpa, perdão. O pessoal me confunde com o Altemar mesmo. Ele porque eu estava conversando com ele também, desculpa, né? Um grande amigo nosso, mas sim, o Pereira. O meu dia começa às 5 horas da manhã e vai até 11 horas da noite. Então, a gente aproveita aí o máximo de tempo possível, né? É cansativo. E se dividindo entre todas as tarefas, né? Além da tarefa de pai, marido, essa questão toda. Mas eu tenho uma facilidade, porque assim, eu considero que os trabalhos que eu desenvolvo dependem de leitura. E todo tipo de leitura contribui para a educação, contribui para o direito, né? Então isso facilita e faz com que eu permaneça lendo, trabalhando. Esse é um grande diferencial que nós temos hoje, que eu posso dizer assim, que eu concilio no dia a dia a necessidade de leitura. Como é que a leitura, que estímulo que você encontrou na leitura para essa multiplicidade curricular que você tem? Você é um caso inédito, agora você está fazendo doutorado também, né? Vamos começar o doutorado. Né? Exatamente. O que acontece? Eu sempre tive dificuldade de seguir uma linha que fosse retilínea.
Então eu nunca pensei em fazer pedagogia, fazer pós em pedagogia, mestrado em educação, doutorado em educação. Aquele especialista, né? Isso, exatamente. Então, assim, eu sempre gostei de diversas áreas e eu sempre procurei me manter estudando. Eu nunca parei de estudar. Então isso também serve como exemplo para os meus filhos, né, para as pessoas que estão mais próximas, mas é uma necessidade que eu tenho de estar buscando diversas áreas para complementar diversos projetos que nós temos. Então, assim, já tem outros planos aí, né? Nós estamos previsto aí agora o doutorado, são 4 anos de doutorado, mas ainda tenho uma vontade de terminar ainda fazendo medicina, né? É uma coisa assim, muito longe, ainda tem que se aposentar, tem que ter tempo. Então, eu sempre coloquei objetivos na frente e sempre desejei continuar estudando. E são áreas, né? A área de pedagogia, a área de filosofia, a área do direito, a área de educação física, né? São áreas que, assim, parecem distantes, mas estão muito próximas, né? Eu sei. Então, isso faz com que a gente se mantenha ativo. Uma coisa que eu verifico, Josemar, nas ações que nós fazemos nas escolas, né? De incentivo à leitura, eu percebo que nós temos um quantitativo significativo de meninos, de meninas talentosíssimos, que falta a esses meninos e meninas, mesmo estando dentro da escola, acesso a projetos e ações que estimulem mais o interesse pelo conhecimento, pelo desenvolvimento intelectual. Com a sua experiência no campus do Instituto Federal, você que é pedagogo, que de certa forma faz parte da coordenação do projeto pedagógico da escola, né? Como é que você percebe com a sua experiência? Pois o que nós vemos hoje é assim, por muito tempo a escola ela ficou limitada ao espaço da sala de aula e confinada numa grade curricular, né? Hoje já existe um movimento muito grande. Eu não gosto muito dessa palavra de projeto e de interdisciplinar, mas assim, existem formas diferentes de você trabalhar determinados conteúdos que está mais presente na vida e no dia a dia de cada faixa etária do aluno. Então, assim, no IFES nós temos programas lá que atende o aluno que gosta de matemática para que ele se aprofunde em matemática fora da sala de aula, né? Programas de extensão onde você tem o esporte como vetor, então você tem os alunos que se destacam em esporte. Desenvolver aquela competência que o aluno tem com você. Exatamente, né? Então a área de literatura, a área de teatro, a área de música, a área de física, que parece uma área assim, muito distante da realidade, nós temos lá experiências com questão de observação do céu, né? Trabalhos dentro das Olimpíadas hoje de física. Então, se a escola se abre e se ela sai das 4 paredes da sala de aula, dando possibilidade, além do conteúdo que é necessário, trabalhar a questão do dia a dia e trabalhar a prática, isso facilita para que o aluno possa se apaixonar por determinadas áreas. E nós não queremos que sejam todos físicos, todos matemáticos, todos, né? Então, assim, existe um leque muito grande. A gente não consegue, nenhuma escola vai conseguir atender a diversidade na sua totalidade, mas nós temos que estimular. Então, do IFES hoje sai alunos que vão para medicina, que vão para engenharia, mas tem alunos que vão para literatura, que vão para história, que vão para o jornalismo. Então, eu acho que isso que é importante. Eu vejo que a escola tem que ser um fomento. Ela tem que dar possibilidades. E mais que isso, Pereira, eu acho que a escola que não vende sonho para os alunos, ela não permite que o aluno saia da realidade e da cultura dele. Eu acho que isso que é importante. Então, o professor, o diretor, o coordenador, a escola em si, ela tem que vender para aquele aluno que está ali, que muitas vezes está numa situação difícil, financeira, numa situação difícil de família, que existem possibilidades. Fácil, não é. Mas a escola tem que vender sonhos. Eu acho que isso é importante. Ô Josemar, até para a gente fechar essa parte aí, é importante, né, nós colocarmos para o nosso telespectador essa discussão sobre educação. A gente está vendo aí alguns projetos, né, governo federal, governo do Estado do Espírito Santo, já vem desenvolvendo algumas ações, que no Brasil chama a escola em tempo integral, né, que é no mínimo de 7 horas, que o aluno fica na escola, e no máximo de 9 horas. E a gente vê, por exemplo, boa parte dos países considerados como desenvolvidos no mundo inteiro, isso já é um modelo que acontece lá. O aluno fica na escola, ele tem ali, além do acesso ao conhecimento, toda a rede de proteção social, né? Principalmente numa sociedade que os pais trabalham fora e tal. Como é que você percebe essa ideia para a gente voltar a falar da sua atividade literária? Por favor. Eu vejo assim que a educação
ela tem que ser olhada como o motor de uma nação, né? Ela tem que ser vista como o indutor, né? Ela vai levar, primeiro, à formação da sociedade e da construção de um modelo de sociedade. Eu acho que isso é importante. Se nós cuidarmos dos nossos jovens desde a educação infantil, dando qualidade de educação para todos os atores, nós temos que pensar na qualidade da educação perpassando por todos aqueles que fazem parte dessa cadeia do processo. Então, não é só o fato de você colocar o aluno 7, 8 ou 9 horas, né, dentro da sala de aula, mas é pensar em colocar com qualidade. Com um projeto. Com um projeto que possa atender as necessidades, porque também você disponibilizar o tempo, mas você não tem estrutura, né? A escola de qualidade, quando a gente compara com outros países, você vê, primeiro, um prédio de qualidade, projetado arquitetonicamente, adequadamente, né, para aquela finalidade, com anfiteatro, com teatro, com piscina, com biblioteca, né, com alimentação de qualidade. Aí vem né? Alimentação de qualidade, né, projetos de esporte, projeto de cultura, lazer, projeto científico, né, preparação dos professores, remuneração condizente e adequada, programa de crescimento, tanto profissional quanto financeiro. Exatamente. Né? Então, assim, com toda a estrutura. Então, assim, pensar na educação de tempo integral é necessário. Já passou do tempo, mas é pensar dentro de um projeto de nação que tenha condições tanto para aluno como para os atores que estão envolvidos. Como é que essa experiência de leitura, essa variedade tão bacana acadêmica que você tem na sua formação, agora iniciando um doutorado, repercute na cabeça de seus filhos? No sentido deles se interessarem pela escola, pela educação. Eu tenho São dois, né? São dois. É o Enzo e tem um menino mais novo. O Enzo, que está com 16 anos, e tem o Bruno, que está com 7 anos. O Bruno, né? Isso. De vez em quando eu vejo você e sua esposa passeando de bicicleta com eles, né? Isso, exatamente. A gente tem uma convivência muito próxima, muito juntos, né? Assim, eu tenho uma preocupação, o Pereira, assim, porque eles estão numa fase diferente da minha. E assim, muitas vezes nós queremos cobrar demais as crianças. E ao cobrar demais, você afasta daquilo que elas poderiam se apaixonar. Então, eu tento levar as coisas de uma forma mais natural possível. Eu mostro a importância. Né? E o que eu costumo dizer para os meus filhos e para as outras crianças que a gente convive, seja na igreja, seja nos diversos movimentos, seja na escola. Tem coisas que a gente tem que aprender a gostar. Se você for parar friamente, né, você tirar um tempo, sentar, pegar um livro sozinho e ler, pode ficar à vontade, e ler, não é uma coisa assim 100% agradável, não é como tomar um sorvete, mas ele é necessário. Então, a nossa inteligência, o Suassuna fala uma coisa muito interessante. Ele fala que Ariano Suassuna, Ariano Suassuna, exatamente. Escritor brasileiro, isso. Ele maravilhoso. Ele diz assim, né, o Ariano ele é fantástico, ele tem uma tirada muito... Ele fala que a nossa inteligência ela é preguiçosa. Ela precisa ser estimulada. E como é que você estimula a inteligência? Você estimula a inteligência buscando aprender e a gostar. Primeiro, aprender aquilo que você não sabe, aquilo que você tem dificuldade. E segundo, aprender a gostar daquilo que você ainda não gosta, que você vai passar a gostar. Então, eu procuro mostrar isso e dar um exemplo. Eu leio, né? Não sou também aquele que larga tudo para ler, não é esse sentido, mas eu costumo mostrar, eu costumo participar, costumo estudar com eles, né? A gente desenvolve trabalho junto, a gente está sempre junto, seja no esporte, no lazer, nos fins de semana. A gente coloca a família em primeiro lugar e eu costumo passar isso para eles. Olha, existem dois caminhos, né? Existe o caminho longe da leitura e o caminho próximo da leitura. Mas mais importante que isso, eu digo o seguinte, muitas vezes a pessoa pega uma situação no Instagram e no Facebook, está lendo e acha que aquilo ali é suficiente. Não é. Eu sempre digo o seguinte, antes de você ler um livro, é importante você saber quem é que está escrevendo o livro, por que ele está escrevendo, de que tempo que ele está falando e como ele está falando. O momento histórico, o contexto, né? Então eu costumo passar para os meus filhos isso. Vamos ler biografias? Né? Vamos saber quem foi Santos Dumont, por exemplo. A gente estava conversando esse fim de semana, até assistindo um documentário. Santos Dumont é uma pessoa que assim, é reverenciada e muito interessante o depoimento que os pilotos de hoje de aviões estavam dando sobre Santos Dumont. Eles falam assim, olha, hoje nós entramos com segurança em qualquer aeronave. Santos Dumont teve a coragem de criar um objeto que não tinha sido testado,
e ele foi o primeiro a subir aquilo ali. Então está muito perto do que o Ariano Suassuna fala, desafie sua inteligência, né? Aprenda algo novo. Né? Ele se tornou mecânico, se tornou aviador e se tornou cientista. Ele não nasceu cientista. Exatamente. Então eu costumo colocar isso para os meus filhos. Então a gente precisa buscar e aprender com quem fez. Lendo biografias, você começa a gostar daquilo que eles escrevem e buscar outros biógrafos. Né? Legal. Josemar Pegoretti, de onde surgiu a sua veia poética? Você publicou um livro agora, vai publicar outro, não é isso? Que a gente vai colocar a capa aqui ao longo da entrevista, tá? Por gentileza. Fica à vontade. Eu tive a oportunidade, no final do ano passado, de terminar 2 obras que estavam paradas. Porque assim, eu começo, eu não tenho aquela preocupação de concluir, né? Eu tinha alguns escritos, fiz uma repaginada, fiz uma atualização, reescrevi outros, né? Então são 2 livros sobre poesias, que eu chamo de Poesias e Outras Construções. O título é em função de que não tem só poemas, né? Ali tem pensamentos, tem aforismo, tem alguns textos que eu não classifico, que a gente não classificaria como poesias, mas fazem parte do pensar. Então, isso eu sempre tive vontade de concluir esses 2 trabalhos. Aí o ano passado eu peguei um período que eu tive um pouco mais de folga, conseguimos dar cabo dos 2, e eu tomei a decisão, Pereira, assim, eu não estou com editora, não estou publicando oficialmente livros impressos. Então, os meus livros são abertos, são sem direitos autorais, eu passo para os grupos, né? Eles são revisados, aquela questão toda, mas eu passo para os grupos e são livros abertos. Eu tomei essa decisão porque eu não tenho pretensão de ser reconhecido como escritor, como poeta. E eu escrevo aquilo que eu gosto. Né, sobre aquilo mas que eu também penso. É uma contribuição para estimular o pensamento. Exatamente, é a forma que a gente tem de estar mantendo a importância da leitura e da escrita. Antes de terminar, você trouxe aqui esse livro do Nietzsche. Você quer fazer algum comentário? Pois é. Por gentileza. Essa aqui... Friedrich Nietzsche. Ou Friedrich Nietzsche, né? Exatamente. É um filósofo alemão, né? Isso. Ele faleceu em 1900. Essa aqui é a segunda consideração intempestiva dele, que ele fala sobre da utilidade e desvantagem da história para a vida. Tem tudo que nós estamos falando, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Nesse livro, o Nietzsche chama atenção para uma coisa muito importante. A gente fala hoje, discute cultura. Se nós formos pensar nas questões que aconteceram há 100, 200 ou 300 anos, e achar que essas questões validam a nossa história para os dias atuais, elas podem nos trazer conceitos e fundamentações errôneas, né? Então ele vai dizer o seguinte: a história precisa ser atualizada a cada tempo. E quem faz isso? É o leitor. O leitor ele tem que ser crítico. Ele não pode ler apenas com o olhar da paixão, seja da admiração por um autor. Ele tem que pegar o texto e ressignificar esse texto, tanto para ele como para os tempos atuais. Então Nietzsche diz o seguinte: o escritor, o leitor, ele é mais importante do que o escritor. Sem o leitor, você não dá vida à obra. Então, eu acho que isso é fundamental a gente pensar como que nós estamos ressignificando a nossa história pós-pandemia, nesse período que nós estamos aí de transição novamente, né? Exatamente. E todas essas dificuldades. Então, o que é que nós estamos vivendo hoje e o que é que nós estamos discutindo com os autores? Nietzsche disse: um autor sem discussão é um autor morto. É um autor morto. Segundo alguns estudos na área de literatura, o melhor momento do livro é quando o leitor discorda, por exemplo, do final de uma história, né? Que é escrita por alguém. Né? Que é o melhor momento do livro, né? Exatamente. Assim como a ciência ela tem que ser possível de refutação, né? O pensar criticamente e não concordar com o autor, na realidade, mantém o autor vivo. Exatamente. Né? Raul Seixas tem uma música que ele fala muito isso, né? Ele diz assim que nós precisamos ser uma metamorfose ambulante. Isso. Né? E nenhum autor ele quer ter escola. O autor ele quer ter pessoas que leiam e que discutam com ele. Eu acho que isso que fundamenta a necessidade de escrita. Josemar, obrigado por contribuir com o aumento da régua da qualidade das entrevistas do nosso programa Sim para a Literatura. A porta permanece aberta. Eu que agradeço, Pereira. Parabéns mais uma vez a você, a TV Sim, né, pela disposição de estar há 7 anos na frente de um projeto tão importante. Que nós possamos fazer com que as pessoas se apaixonem cada vez mais pela leitura e que também possam se tornar escritores. Obrigado pela participação. Eu que te agradeço. Que assim seja. Um grande abraço. Curtindo as várias dimensões desse afeto pelos livros
que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. O que eu aconselho e o que fizeram comigo, o que eu fiz com minha filha foi ir aos poucos, em doses homeopáticas, né? Pega um livrinho de contos, um editorial de jornal, uma reportagem numa revista que você goste. Leia todo dia um pouquinho, um capítulo, uma página. Procure assuntos que você tenha paixão e vá migrando devagar para outros assuntos, vá atiçando a sua curiosidade, porque o mundo é muito vasto e ele está todo ali nos livros. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.